Opa, tudo bom? Esse é o Vivendo em Cristo e hoje nós vamos falar sobre as tentações. Antes de qualquer coisa, estou falando de uma quinta-feira, dia 5, não, 6 de 7 de 2026, aproximadamente umas meio-dia, 11 horas. E o que são as tentações? O que seria, por quê e como vencê-las? E se você não vencer as tentações? E se eu pecar? Qual a sensação do pecado? Não só sentido assim, eu pequei. Não. Vamos destrinchar isso, né? E por isso, vou separar esse vídeo em três partes. Vejamos uma coisa. Cada um de nós, como pessoas, cristãos, ateus, temos que imaginar que somos como discípulos de Cristo. Somos apóstolos. E cada um dos apóstolos, como Mateus, Tiago, João, Pedro, Lucas, e tiveram os livros. E nos livros da Bíblia, nós temos um que eu quero focar, que é o de Jó. Por exemplo, Jó teve sim essas tribulações. E Jó nunca soube que teria as vitórias, teria os milagres depois de tudo aquilo. Ele nunca leu o livro inteiro. Ele só viveu a parte que estava sendo escrita. Ele não sabe o final. Ele não sabe o que virá depois. Assim como eu, você, todos nós. Não sabemos o que virá depois. Mas imagine bem, se Jó desistisse disso, desistisse, negasse a Deus, ou blasfemasse contra ele, ou falasse, não, eu não aguento mais. Essas tribulações, essas tentações, essas coisas que vêm à minha vida, meu Deus, por que disso? Eu não tô aguentando, eu não posso mais fazer nada. Se depois de tudo isso, ele desistisse, ele falasse, não, eu não aguento mais. Você acha mesmo que ele teria vitória? Ele teria os milagres? Me diz, como que alguém quer ganhar a corrida sem nem ter terminado o percurso? Toda pessoa que faz alguma corrida, alguma caminhada, ou até você mesmo que não faz nada, sabe que para chegar até o final vai doer. E até antes da corrida, porque você vai ter que treinar essas coisas, mas você sabe que depois daquilo vai ter alguma coisa boa. Vai ter o prêmio, vai ter a hora que você vai pegar a sua taça ou qualquer coisa, levantar ela, gritar, falar que você é o melhorzão, mas vai ter. Quero ler um pequeno trecho aqui com vocês. As tentações da carne. Assim como o corpo sente e sofre com as dores que ele sente, a alma tal qual passa o mesmo com as tentações. Ouvi uma vez que é bom que o corpo sinta dor, porque isso mostra que ela está viva. Assim também a alma. Me diga, o diabo não quer tentar aquele que já está em pecado. Imagine, se você está sendo tentado, é porque você está vivo, é porque você está em graça. Me diz, por que o diabo teria que tentar alguém que já está com ele? Isso também é uma explicação das pessoas que vivem em prostituição, em pecados e estão felizes porque com saúde, essas coisas, porque o diabo teria que dar alguma coisa para eles tentarem ou é, como fala, se sentirem maus ou algo do tipo ou sofrerem. Não faz o menor sentido, porque se quando você sente tentado, você recorre a Deus, quando você tem uma doença, você recorre a Deus, o capeta não teria o menor motivo para entregar alguma doença ou alguma tentação, porque ele saberia que sairia dessa prisão que você vive. Porque essa é o pecado. O pecado é a prisão mais confortável que você vai ter na vida. E ela sim que está com o portão aberto. É só você querer sair dela, você se entregar ao sangue do Cordeiro que você sairá dela. Mas você está tão confortável dentro dela que não há o menor motivo para você sair dali. E não vai haver motivo enquanto você não se botar na sua cabeça que aquilo não é o seu lugar. Porque quanto mais você achar aquilo confortável, mais você vai querer ficar lá dentro. Essa é a verdade. Continuando. Lembremos de Jó. Deus não deu aflições e as tentações da vida para que ele
perder, mas sim para mostrar quão forte e vencedor ele era. As tentações foram feitas para serem vencidas, para humilhar o diabo por ter a audácia de tentar o homem e a mulher ungidos pelo sangue do Cordeiro. Outra vez, lembramos de Jó aqui, né? Enquanto eu escrevia, enquanto eu digo esse vídeo aqui também, que as tentações nunca foram feitas para tentar te derrubar, para tentar fazer você cair. Se você cai, foi um erro teu, mas agora se levante e não tenha audácia de achar que você, ai, agora eu tenho que ficar no chão. Ai, é muito difícil, não. Deus não dá uma cruz tão grande que você não consiga carregar. As tentações foram feitas sim para ser vencidas. E se você acha que não é possível ganhar aquilo, se você acha que é muito pesado, lembre-se de Cristo e de tantos outros santos que nunca queixaram sequer dos pesos que ele tinha. Lembramos de Santa Faustina, por exemplo. Eu gosto tanto de lembrar dela porque se você ver o diário dela, ver as aflições que ela sofria, por exemplo, tirar a saúde, a dignidade, tudo que ela tinha, e ainda por si ela amava Cristo. E lembre-se, se você tem as tentações e não tiver um olho na cruz, não tiver um olho em Cristo, não tiver um olho no céu, não vai adiantar de nada. Se você ficar achando que vai vencer as tentações olhando pro chão, um pensamento pessimista, uma hora você vai bater a cara na parede, vai cair em pecado e não vai conseguir mais se levantar. Mas se você cair, ainda assim, tiver audácia, continuando lembrando essa palavra, tiver audácia de querer continuar olhando pro chão, não tenha mais audácia ainda de querer ficar no pecado lá no chão. Lembremos que se você tem tentações é porque você está na graça. Me diga qual que é o lutador de boxe que continua socando o cara que já está derrubado. Assim também é o capeta que tem contigo. Se ele ainda continua te dando tentações é porque ele sabe que você está de pé. E ele sabe que não vai conseguir derrubar você. Essa é a verdade. Continuando, lembre-se que enquanto houver tentações, há santidade. Enquanto houver santidade, há tentações. Não há motivo para um boxeador continuar socando seu oponente se ele já está no chão. E não há motivos para o maligno te tentar se você já está em pecado. É o que eu acabei de dizer, né? Estou adiantando um pouco o que eu estou falando. Mas continuando no contexto do que eu estou dizendo, é isso. E além disso, de você ser tentado e ainda há santidade, se houver tentações, há santidade, se há santidade, houver tentações, me diga, se não houver a tentação, você ainda estaria com Cristo? Me diga, se a sua natureza é de ser humano, se a minha natureza é de ser humano, se eu tivesse tudo o que eu quisesse, se não houvesse nenhum probleminha, eu ainda queria estar com Cristo? Me diga, eu ainda teria a hipótese de querer estar com Ele? Não, não, eu tenho tudo aqui, eu tenho carros, fama, mulheres, tudo, tudo que é de bom. E ainda assim, eu quero seguir um Deus que simplesmente me faz jejuar às sextas, ir a domingo às missas, confessar os meus pecados. Isso é o natural do ser humano. Você acha que depois de tudo, tantas coisas boas que você recebe, você ainda ia estar com Cristo? Você ainda ia dobrar seus joelhos lá na sua cama, pedir perdão? É natural do ser humano isso. Isso é um aspecto também que nós temos que levar pela tentação. Não é só somente o lado que nós teremos que ver, mas também algo que nós devemos pensar. Se você tivesse tudo hoje que você quer, você ainda queria ter as tentações para amar a Cristo? Não há amor sem cruz. Não há cruz sem amor. Deixa eu ajustar. Pronto. Como eu disse, esse vídeo vai ser separado em três partes. O porquê das tentações e como vem o porquê das tentações ou porque você tem elas, como vencê-las e o próprio aspecto do pecado. Já finalizando a parte do porquê das tentações e como vencer elas, vai ser o próximo. E é isso. Provavelmente não vai ser postado em seguida, porque eu tenho uma ideia de vídeo falando sobre a Legião de Maria, mas fará sentido ainda. Espero que tenham gostado do vídeo. O áudio também espero que tenha ficado bom, porque quando fui ver, coloquei o microfone muito longe da boca. E é isso.
Não desista. Quando o mar estiver balançando, quando o barco não estiver tranquilo ou afundando, siga em frente. É isso. Salve Maria, em nome do Pai, do